Agora, a distribuição normal. Uma variável aleatória x tem distribuição normal com parâmetros μ, este μ é pertencente aos reais, e sigma é positivo, se sua função densidade e probabilidade é dada por, e aí nós temos essa expressão, f de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, que multiplica sigma exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2 x menos μ ao quadrado. O x vale de menos infinito a infinito, ou seja, o x é um valor real. A distribuição normal tem como espaço de probabilidade a reta toda. Em geral, a gente denota x com distribuição normal por n, μ e sigma 2. Alguns denotam por n, μ e só sigma, ok? Então, também tem que saber essa diferença. Aqui nós temos o gráfico da função densidade de probabilidade. Essa curva, ela tem formato de sino e ela também é chamada de gaussiana, porque foi Gauss que propôs essa distribuição. Vamos explorar um pouco este gráfico. Primeiro, é uma curva simétrica. Simétrica em relação a quem? A μ. μ é um dos parâmetros de interesse, certo? O ponto de inflexão dessa curva, de um lado e de outro, é dado em relação a sigma. Tá? Então, primeiro a gente tem uma concavidade voltada para baixo, depois essa curva tem uma concavidade voltada para cima, e o ponto de inflexão dessa curva é em μ mais sigma e em μ menos sigma, ok? Sigma é o outro parâmetro de interesse da distribuição normal. A função distribuição acumulada não tem forma fechada, não tem como a gente calcular uma primitiva para aquela densidade, ok? E o valor esperado é um dos parâmetros de interesse, que é o μ, e a variância é o outro parâmetro elevado ao quadrado, que é sigma 2. Por isso que alguns denotam a distribuição normal como μ sigma 2 e outros denotam como μ e sigma. Temos sempre que tomar cuidado, né, quando vamos buscar informações, quando vamos passar informações, para utilizar uma notação da distribuição normal que forneça se você está tratando do sigma, ou seja, do desvio padrão, ou do sigma 2, ou seja, da variância. Aqui nós temos um exemplo de distribuições normais com médias diferentes e mesma variância à esquerda, certo? Então, a curva em azul tem uma certa média, μ1, e a curva em vermelho tem uma certa média, μ2. Ambas têm variância sigma 2, certo? Então, essas curvas, como vocês podem notar, elas têm o mesmo formato, apenas uma delas está deslocada, ok? Por quê? Porque a média faz com que ocorra este deslocamento. Então, se você tiver diferentes médias, mas variâncias iguais, você vai ter o mesmo formato da densidade e as curvas vão estar apenas locadas em diferentes pontos da reta, pelo menos o centro delas, ok? Por isso que, já vou adiantar, a gente chama muitas vezes o μ de parâmetro de locação, porque ele loca o centro da densidade em algum ponto da reta. Nos gráficos da direita, nós temos médias iguais e variâncias diferentes. Então, elas estarão centradas no mesmo valor μ, certo? Mas o formato dessas curvas vai ser diferente. Então, no caso, a curva em azul tem uma menor variância do que a curva em vermelho, ok? Quanto menor a variância, mais estreita
essa curva é, ou seja, mais fechado esse sino é. Quanto maior a variância, mais aberta essa curva é, mais largo é este sino. Claro que, como temos que manter aí a integral abaixo da curva igual a 1, então, se a gente alarga, essa curva abaixa, certo? Se a gente estreita, para completar 1, essa curva sobe. Algumas características da distribuição normal. Já falei que ela é simétrica em relação à média. Média, mediana e moda são iguais e são consequências dessa simetria. A área sobre a curva da densidade à esquerda da média é igual a meio e também à direita da média é igual a meio. Olha, se ela é uma curva simétrica e tem sob essa curva a integral valendo 1 ou a área valendo 1, então a gente tem por simetria que cada parte vale meio. Então, uma distribuição normal com média zero e variância 1 ou desvio padrão 1 é chamada de normal padrão. O parâmetro μ é chamado de parâmetro de locação, como eu já falei, e o parâmetro sigma é chamado de parâmetro de escala, porque ele muda a escala da variável aleatória. A distribuição normal tem esta importante propriedade que não depende nem do valor de μ, nem do valor de sigma. Que propriedade é esta? A área sobre a curva entre μ menos sigma e μ mais sigma dá sempre aproximadamente 68%. A área sobre a curva entre μ menos 2 sigma e μ mais 2 sigma dá aproximadamente 95%. E se você considerar o intervalo de μ menos 3 sigmas e μ mais 3 sigmas, a área sob a curva resulta em mais de 99%. Então, por isso que quando a gente toma uma distribuição normal parâmetro e o sigma é 1, certo? Você tem a média, que é 0, mais 2 vezes 1 ou menos 2 vezes 1, e esse intervalo representa 95% da área, ou seja, de menos 2 a mais 2 tem probabilidade de 95%. Por isso que utilizamos bastante falar em um intervalo de somar 2 e subtrair 2. Se a variância é sempre 1, este valor é sempre utilizado. Transformação linear de uma variável normal. Se x tem distribuição μ sigma 2, então uma variável aleatória y, que é dada pela transformação linear da variável aleatória x, sendo esta a mais b vezes x, também tem distribuição normal. E essa distribuição normal tem média a mais by e variância b quadrado sigma quadrado. Essa é uma propriedade muito importante porque nem sempre isso é válido. Não é toda variável aleatória que a gente pode fazer uma transformação linear e ela continua com a mesma distribuição. No caso, a distribuição normal tem esta propriedade. O caso particular é quando a gente faz o A valer menos μ sobre sigma e o B 1 sobre sigma. Ou seja, a gente está pegando, neste caso, a variável aleatória, subtraindo μ, que é a sua média, dividindo pelo desvio padrão e a gente tem sempre uma distribuição normal padrão. A gente chama esse processo de padronizar uma variável aleatória normal. Então, quando ela tem média μ e variância sigma, para padronizar, ou seja, para obter uma função dela cuja distribuição é normal 0,1, normal padrão,
Então, a gente subtrai a variável aleatória, a média, e divide por sigma, que é o desvio padrão, certo? E por que que isso é muito interessante, ou pelo menos já foi muito interessante, muito utilizado? Vocês lembram que a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória normal não tem forma fechada. Isso significa que se você quiser calcular a probabilidade dessa variável aleatória ser menor que um certo valor, você não tem como fazer isso analiticamente. Você só pode fazer isso aproximadamente numericamente, ok? No caso da distribuição normal padrão, essa aproximação numérica é tabelada. Então, o que acontecia? A gente sempre utilizava padronizar uma variável aleatória para conseguir calcular a probabilidade dela estar no intervalo. Hoje em dia, a gente utiliza, obviamente, softwares para calcular essa probabilidade, não há mais tanta necessidade do uso da tabela, ok? Então, não há tanta necessidade, mas da padronização dessa variável aleatória. Mas aqui nós temos ilustrada a área até z dessa variável aleatória, ou seja, a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão ser menor ou igual a um z, certo? Isso daí a gente teria que integrar a função densidade dela, que no caso da normal padrão ela é mais simplificada, porque o sigma é 1 e o mi é 0, certo? E a gente teria que integrar essa densidade de menos infinito até z, numericamente, porque não há forma fechada para essa integral. Algumas tabelas da distribuição normal fornecem a área de menos infinito até o z. O z a gente chama de quantil, certo? Então, um quantil z. Outras tabelas fornecem a área entre 0 e z, entre 0 e o quantil z, e outras tabelas ainda oferecem a área a partir de z. Essas tabelas são menos comuns, mas existem, principalmente quando o foco é no valor p, que vocês vão aprender na parte de inferência. Caso você tenha necessidade de utilizar uma tabela que forneça a área de 0 até um quantil, mas queira outros tipos de área, a gente consegue utilizar a propriedade de simetria da distribuição normal para obter essas outras áreas. Então, com a tabela, a gente costuma muito trabalhar essas propriedades de simetria, ok? E aqui tem um exemplo de uma tabela. Então, essa é uma tabela que fornece a área à esquerda de Z, a área total. Então, se o Z valer 0, 0, como que eu sei que ele vale 0, 0? Então, aqui, ó, a área é meio. O que significa esse meio? Esse meio é a área à esquerda de um certo Z. Qual Z é esse? Bom, a gente sabe que para uma normal padrão esse Z tem que ser 0, porque metade, né, da área tem que dar meio. Então aqui nós temos a parte inteira, né, desse valor Z, a primeira decimal e aqui a gente tem a segunda decimal, que no caso aqui é 0. Se você pegar o valor 001, ele está aqui, ó, a área dele dá 0,5040. Então, 0,01. Vamos para um valor aqui, ó, 0,95. 0,95 eu venho até aqui. Então, esse valor aqui, 0,8289, é a área de menos infinito até 0,95 sob a curva de uma densidade normal. Algumas tabelas têm também a parte negativa
não é comum ter duas partes, a gente tem que usar a propriedade de simetria, certo? E o funcionamento é o mesmo. Então, aqui no caso, a gente tem a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão ser menor ou igual que menos 0,65. E este valor aí a gente procura na tabela como? Na linha do menos 0,6. Por quê? Porque cada linha representa a parte inteira e a primeira decimal. E na coluna do 0,05, por quê? Porque cada coluna representa uma decimal. Então, este valor aí de 0,2578 é a probabilidade de uma normal padrão ser menor que menos 0,65. Quando vamos usar um software, nós temos que procurar ou a resposta como sendo o quantil ou a resposta como sendo a probabilidade. Depende do que nós temos interesse em obter, tá? Então, se a gente tem o quantil, a gente quer a probabilidade a respeito daquele quantil. Temos que também ter noção se a probabilidade é menor, igual, maior, etc. Agora, se nós temos a probabilidade, muitas vezes a gente quer o quantil, tá? Na tabela do normal, quando a gente tem a probabilidade, a gente vai ter que procurar no corpo da tabela qual que é o valor que mais se aproxima daquela probabilidade que a gente quer. E chegando a este valor, a gente olha o respectivo quantil, localizando aí a linha e a coluna em que esse valor está localizado, ok? No caso de uso de software, a gente não precisa padronizar a variável aleatória. Em geral, basta a gente saber como passar a informação da média e da variância, ou desvio padrão. Alguns softwares, eles pedem a média e o desvio padrão, outros a média e a variância. Tem ainda outros que pedem a média e a precisão. A precisão é 1 sobre a variância, ok? São menos comuns esses que pedem a precisão, mas existem. No caso é o OpenBugs, utilizado bastante em inferência bayesiana. Exemplo aqui, se a gente quer calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a x, a um x minúsculo, né? E essa probabilidade é igual a p, sendo x aqui uma variável normal com média μ e variância sigma 2, se a gente fosse fazer utilizando a tabela, a gente teria que padronizar, ou seja, transformar essa variável aleatória numa variável com distribuição normal padrão, que no caso seria subtrair a média e dividir por sigma, ok? Nós vamos fazer exemplo também utilizando a tabela. No R, a gente tem o comando pnorm para determinarmos a probabilidade e qnorm quando a gente quer determinar o quantil. Então, pnorm, a gente precisa do quantil, que é o valor x, a média e o desvio padrão. O R não pede a variância, ele pede o desvio padrão. O qnorm, análogo, só que ao invés de você fornecer o quantil, você fornece a probabilidade. Então, você dá a probabilidade, ele te dá qual que é o valor do quantil que faz com que aquela variável aleatória tenha área acumulada P, certo? No Excel, a gente tem esse comando dist.norm.n e você tem que fornecer também as mesmas informações. O quantil, a média e o desvio padrão. Tem aí um formato diferente, né? No Excel por ponto e vírgula, a necessidade de colocar verdadeiro, certo? E se você quer o quantil, você pede o inverso dessa normal, função inversa, que é o inv.norm.n. E aí sim você fornece a probabilidade, a média e o desvio padrão, ok?